Hoje eu vou mostrar para você o Genie Code, ferramenta de desenvolvimento agêntico dentro da plataforma da Databricks. Ele foi disponibilizado recentemente ali na plataforma Enterprise, né? Desde março de 2026 foi lançado o Genie Code. No final do ano passado ele ganhou o modo agente e agora em março ele foi rebatizado para Genie Code e não só rebatizado, ele tem ficado bem mais esperto. E a gente vai explorar aqui porque no último DAIS, né? Como a gente viu no vídeo passado, a Databricks anunciou que esse cara está disponível dentro do Databricks Free Edition para a gente usar de graça, sem pagar token, tá? Não vi nenhuma limitação ainda no volume, né? Sendo sincero, não usei tanto, mas não vi nada nesse sentido de você ter um teto de consumo. Pode ser que venha algo nesse sentido aí no futuro, porque a Databricks vai começar a cobrar token na versão Enterprise a partir agora de algum dia de julho, que eu não lembro qual que é, tá? Julho de 2026, para quando você estiver assistindo aí no futuro, beleza? Mas a gente tem a ferramenta agora aqui dentro do Databricks Free Edition, onde a gente pode aprender né, e testar a ferramenta antes de sair lá na sua empresa gastando token, comendo token da empresa para depois seu chefe lá e querer cancelar a ferramenta ou botar um limite curto de token ali, beleza? Mas antes de começar, deixa eu me apresentar um pouquinho aqui. Eu sou o Douglas, sou engenheiro de dados, especialista em Databricks, e estou trazendo aí um pouquinho do que eu venho vivendo aí nos últimos meses, nos últimos um ano, sei lá, 2 anos aí, que eu tenho trabalhado com agentes de IA, né, com essa tentado estar inserido nesse hype aí da inteligência artificial, mas venho aí nos últimos meses aí bastante focado na implementação de um fluxo de Spec-Driven Development dentro do Genie Code, né? Porque a gente vê muita galera falando, pô, no Cloud Code, tal, não sei o quê, SDD, Codex, tal, mas cara, você não vai instalar o Cloud Code no computador da sua empresa e usar sua conta pessoal. E poucas empresas estão pagando Cloud Code para os funcionários, né? Assim, talvez uma galera ou outra tá tendo acesso, corporativamente falando, particular ali com a sua conta particular. Fique esperto com a galera de segurança da informação. Se chegar em você, você vai tomar um fumo aí, beleza? Mas se você trabalha com Databricks, não tem que criar, eu quero Cloud Code, não. Vamos pro Genie Code, é isso que a gente vai explorar hoje. E sem mais delongas, vamos ver aqui a ferramenta funcionando, pô, porque senão daqui a pouco vocês saem do vídeo e não viu aqui a ferramenta funcionando, beleza? Então você está logado na plataforma da Databricks, se você não sabe como criar a conta, como que funciona, tem um vídeo antes aqui, mas não vai para lá agora, vai no final, acompanha aqui, beleza? Mas tem um vídeo aqui no canal explicando como criar a conta. Loguei. Tô dentro da plataforma da Databricks. É essa cara aqui que eu vou enxergar, beleza? É essa plataforma. É a mesma plataforma Enterprise, igualzinho que você tem no Enterprise. Onde que tá o Genie Code aqui dentro? Você pode vir aqui, dar um new, criar um notebook, certo? Meio lento. E aí você tem esse Genie Code aqui, tá? Que eu posso pedir para ele, gere um código Python que diga Hello World, né? Vou gastar 3 litros de água para gerar um Hello World. Mas enfim, tô mostrando a ferramenta, tá? Pronto. Mais simples que isso, impossível. Porém, quando você usa ele aqui no contexto da célula, você só tem ele aqui no contexto da célula, tá? Ele funciona muito bem, mas você só tem ele no contexto da célula. Agora, se você vier aqui, ó, tá vendo na barra, tanto na barra lateral de Unicode, ou então você vem aqui nesse aqui de cima. Aqui você tem ele no contexto do seu workspace inteiro. Então o Genie Code aqui nesse momento, ele vai carregar no contexto de todo o seu workspace, tá? O que eu quero dizer com isso? Ele vai ter acesso a todos os seus assets de dados, todos os seus pipelines, seus jobs, suas tabelas no Unity, ele vai passar a ter acesso e ele vai conseguir manipular múltiplas pastas aqui dentro da sua home, tá? Então ele passa a ter acesso a várias coisas. Mas vamos ver. Bom, a gente tem aqui então o Genie Code, ele fica aberto nessa tela lateral. Aqui a gente pode iniciar um novo chat, aqui a gente pode ver o nosso histórico, aqui a gente fecha, obviamente, e aqui a gente tem algumas opções. Enviar um feedback para Databricks, ajuda e settings. Vamos em settings, para vocês entenderem, beleza? Primeira coisa que vai aparecer aqui, ask first ou auto approve. Você pode deixar ele para sempre perguntar se você quer rodar aquele código que ele vai fornecer ali, ou se você vai deixar aqui no auto approve. Né, ele até traz aqui, ferramentas serão rodadas automaticamente. Então, por exemplo, imagina que você
tem aqui uma conexão com o MCP do Gira, e você tendo dentro do seu fluxo de desenvolvimento um momento que você tem que comentar lá no Gira. No Auto-Approve, a chamada do MCP, a leitura do MCP, ele vai passar batida, ele vai fazer sozinho, tá? Mas, se você tiver que rodar algum código ali, de repente você pede para ele deletar algum arquivo, tal, fazer alguma coisa desse tipo, dropar a tabela, dar um full refresh ali, né? Eventualmente ele vai te perguntar, ó, né? Ações potencialmente perigosas, né, em risco, são bloqueadas. Então, ele vai pedir ali, ó, você tem certeza que você quer rodar? Beleza? Eu vou no Auto-Approve, chamada de ferramenta, né, tranquilo. Aqui você pode conectar MCP Servers, então você pode conectar o Slack, o Microsoft 365, o Google Calendar, Gmail, Glean, GitHub, Atlassian e no Google Drive, porque eu já conectei no meu Google Drive. Você tem essas ferramentas, você pode habilitar ou desabilitar certas ferramentas. Ponto importante, você tem somente 20 acoplamentos aqui de ferramentas, 20 slots. Então, de repente, eu quero usar um monte aqui, a hora que bater no teto de 20, você não consegue usar mais, tá? Então, precisa pensar direitinho. Um fluxo que eu uso de desenvolvimento ali, de Spec Driven Development, que lê documentação no Confluence, comenta no Gira, um fluxo bem autônomo, ele usa só da Atlassian, ele usa 14 tools, mas não é essa aqui. Tem que ser a gerenciada. Não pode ser essa aqui, porque essa aqui não move card, essa aqui acho que não comenta também. Pelo menos não estava fazendo, testei, tem coisa de 20 dias. Beleza? Mas, enfim, tem interesse em ver como configurar seu Gira, seu Confluence para o Gini-Code comentar sozinho aí? Escreve Gira aqui embaixo nos comentários que eu faço um vídeo explicando como que esse cara funciona, beleza? Aqui, como que você quer o painel? Você quer docado, né? Que vai ficar aparecendo aquela janelinha, ou você quer inside? Vamos botar aqui um docado para você ver. Ó, como é que fica aqui, né? Então fica nesse carinha. E eu não gosto, pessoalmente eu não gosto. Aqui, aí é gosto, né? Eu vou no site, eu gosto da tela grande, e aí a gente vem aqui de novo em settings, vamos lá. Aqui, tá, aqui a gente tem dois arquivos de instrução, tá? O primeiro é o assistant instructions.md. Esse cara, ele tá dentro do seu workspace, tá? Ele vai estar aqui, ó, vindo na home, não, aqui vindo no workspace do lado esquerdo. Você vem no users aqui, né? Então, é a sua home, né? Você vem na sua home aqui, você já cai aqui onde você precisa, mas você vai entrar aqui no seu usuário, na pasta do seu usuário, você vai ter um arquivo aqui embaixo chamado assistant.instructions. Deixa eu lapsar isso aqui. Aqui, ó, assistant instructions, certo? O que esse cara é? Vamos abrir esse cara. O que esse cara é? Então, são regras que você determina ali no seu gosto pessoal. Por exemplo, eu já vi ali de usar o Cloud Code, o próprio Gini Code, que às vezes você vai, sei lá, tirar uma dúvida de alguma coisa, ou não sei. E ele já sai mexendo em código, né? Talvez era o modelo, né? Enfim, o Gini Code ele faz bastante disso, mas eu já tive essa experiência também ali usando o Cloud Code, de que às vezes você questionar alguma coisa e ele já sai fazendo, entendendo que aquele questionamento já era uma ordem. E a partir do momento que eu botei essa orientação aqui, ele sempre, até ele, né, quando você interage com ele, até fala, atendendo ao seu pedido ali, o seu modo, vamos conversar antes. E aí ele traz um cenário antes de qualquer coisa. Outra coisa que eu coloquei no meu fluxo de desenvolvimento, né? Sempre peço o card do Gira que estou trabalhando. Por quê? Porque no final, quando eu finalizo o trabalho dentro do meu fluxo de SDD, que a ideia não é explicar ele hoje, mas eu preciso que ele vá comentando no Gira em diversos pontos do meu fluxo. Conforme eu vou gerando alguns artefatos do meu fluxo, ele já vai conectando no Gira. Então, ele sempre pede o card do Gira. E outro ponto aqui que eu acabei colocando também era sempre quando documentar, registre, até escrevi errado aqui, registre o agente junto com o meu nome. Então ele vai lá, às vezes ele vai gerar um documento, ele vai fazer algum comentário, ou mesmo comentar no card do Gira que ele comenta com o meu nome, quem olhar vai parecer que fui eu, né? Mas para ele colocar lá Gini Code com o agente documentador. Eu tô falando agente, mas o Gini Code ele não tem uma função de agents igual o Cloud Code tem, mas baseado em alguns, né, em alguns materiais que eu tenho estudado do funcionamento ali desses fluxos
para o Cloud Code, e aí eu estou estudando principalmente a trazer para a realidade do Genie Code, né? Porque é muito difícil uma empresa pagar ali uma licença para você usar o Cloud Code, assim, não vão sair liberando. Fora que no volume que você trabalha tem que ser o quê? Um 10x? No volume que eu trabalho, a conta de Pro aqui do Cloud Code não dá nem uma hora ali a janela, você entendeu? Então, assim, né? Então, eu tenho feito muito disso de ver algumas coisas, como que o pessoal está fazendo no Cloud Code, trazer para cá e adaptar para minha realidade, né? Pensando numa realidade para engenharia de dados, né? É um spec driven focado em engenharia de dados, né? Você não tenho visto muito disso, né? Tem visto bastante focado em desenvolvimento de software, então eu tô lá, estudo as fontes. Inclusive, o meu, né, o embasamento principal aqui do desenvolvimento de alguns agentes que eu fiz aqui foi utilizando aí um conteúdo ali do Luan Moreno, né? Um repositório aberto dele ali, de um curso que ele deu, que eu assisti. E aí eu tirei um monte de ideia lá do repositório dele, né? E aprofundei aqui dentro da minha realidade, porque o negócio é isso, né? A gente tem que adaptar para nossa realidade, né? Não é sair copiando as coisas. Beleza? Mas então. Inclusive tá aberto aqui, mas bom, não é assunto aqui. Não, esse aqui é o AI Dev Kit. Vou falar rapidinho dele. Beleza? Então, esse cara aqui, ele é um arquivo do seu, tá? De instrução sua, de orientação sua. Coloque coisas úteis para você. Embaixo, logo embaixo aqui, a gente tem o Workspace Instructions. Se você não for admin do seu Workspace no trabalho, você não vai conseguir colocar nada aqui, beleza? No Free Edition você já vem aqui com ele liberado, tá? E aí você coloca aqui as regras de ouro que são obrigatórias para todo mundo que usa aquele workspace. Pensando no seu trabalho, tudo que tiver aqui dentro vai diretamente ser injetado aqui junto com as suas orientações pessoais, entendeu? Então eu já tenho visto um movimento de algumas empresas estarem caminhando para o uso preferencialmente de Spark Declarative Pipelines, né? É um framework mais resiliente, é um framework mais fácil de se trabalhar, no sentido que ele abstrai bastante coisa. Então, eu tenho visto um movimento, né, de empresas migrando workloads com Spark legado, né, para Declarative Pipelines, ainda mais agora que ele se tornou open source no Spark 4.1. Então, empresas já estão migrando alguns workloads e tudo que é novo tem que nascer em Spark Declarative Pipelines. Então, o que você faz? Você vem aqui e mete essa orientação aqui dentro do assistente Workspace Instructions, né? E aí aqui você tem as suas skills. Então, as skills deixa você ensinar o Genie Code novas capacidades, né? Através de arquivos aqui Markdown. E as skills nada mais são, vou passar rapidamente, não vou entrar no fluxo, tá? As skills elas ficam aqui dentro. Peraí que às vezes quando tá compartilhando a tela fica meio estranho. Olha que doideira. Vamos lá. As skills elas ficam aqui dentro da sua pasta Assistant, certo? Você vai abrir, você vai ter uma pasta chamada Skills, e aí tem a parte a configuração dos seus MCP servers vem para cá, tá? E aqui essa pasta, ela não é uma Git folder, tá, galera? Ela não é uma Git folder, ela é uma pasta normal, só que jogar ela para dentro de uma Git folder foi uma maneira que a gente encontrou ali para você conseguir versionar esses caras. Porque senão, cada dev pegava aqui e ia carregar suas próprias skills aqui dentro. E aí, num ambiente corporativo, você acaba perdendo a mão, né? Cada um instala suas skills. Então, uma maneira de você, de alguma forma, controlar e versionar é convertendo essa pasta skills numa Git folder e suas skills ficam num repositório controlado, tal, que poucas pessoas vão poder mexer ali e tal. E aí aqui, o que eu tenho essas skills? Eu tenho as skills da própria Databricks. Para quem não sabe, as skills da Databricks são esses caras aqui, ó. Você joga no Google ali, Databricks AI Dev Kit, vai cair aqui nesse repositório. É um repositório de skills personalizadas da Databricks para se trabalhar. Aqui mesmo a gente fala, ó, tá vendo? Direto do Genie Code, ou então utilizando aí Cloud Code, Cursor, Codex, Gemini, Copilot, né? Antigravity, Windsurf, OpenCode and more, tá? Então você pode usar essas skills. Aqui basicamente, por que eu cliquei no Cloud MD? Esse repositório também é um Cloud, então ele tem, mas beleza, sem problema. Certo? Então aqui nas pastas skills são suas skills personalizadas. É o que você vai usar. Essa aqui são as da Databricks e eu tenho algumas skills
customizadas, tá? Então eu tenho uma skill aqui que eu chamei de Staff Engineer, que é o cara que tem todo o meu Decision Guide de arquitetura, ele tem um template do documento que ele deve gerar, e aqui tem a explicação, né, do que ele é, como ele funciona. E aqui a gente tem, né, aqui a pasta de Custom SDD Workflow, ele é uma skill, mas como eu falei, né, o Genie Code ele não tem, ainda ele não tem essa questão de agentes igual o Cloud Code, mas eu me baseei em alguns repositórios abertos que usavam os agentes do Cloud Code e eu meio que adaptei para funcionar aqui e funciona bem. Então, por exemplo, eu tenho um agente quando eu quero discutir, né? Quando eu quero discutir uma ideia, eu tenho um agente que constrói, eu tenho um agente que gera o arquivo de define daquela solução, um que faz o design, um agente documentador, tá? Então eu tenho uma série de processos. E eu posso vir aqui, ó, só fazer um teste, tá? Não vou pedir nada aqui para ele rodar nada, eu vou pedir para ele consultar aqui qual que é o nosso workflow de desenvolvimento. Qual o nosso... E aí você faz um arroba e cita ali, né, o que você quer, né? Você pode vir aqui, ó, custom, tá vendo? Ó? Aí ele já traz aqui, ó, o que é que você quer? Qual que é o custom? Custom SDD Workflow e funcionamento. Então o que ele vai fazer? Porque quando o Genie Code carrega, ele vai ler as instruções do ambiente, vai ler as suas instruções pessoais e depois ele vai carregar a pasta de skill, né? Ele não carrega tudo para o contexto de uma vez só, ele vai carregando conforme ele precisa, mas ele já carrega ela, fala, beleza, tá aqui, se eu precisar, eu vou bater lá para procurar. E aí você pode mandar, ele vai fazer um pensamento aqui, assim, muito igual a isso, essas ferramentas que a gente já tem, tá? E tô falando em português, ele funciona bem em português, tá? Enfim, acho que se você tiver facilidade em falar em inglês, fale em inglês com ele, né? As respostas tendem a ser melhores, mas, enfim, não se prende nisso não. Explore a ferramenta em português, não tem problema algum. Aí aqui ele vem, né? Ó, o usuário está perguntando sobre o folder SDD Workflow, baseado no contexto. Ó, tá vendo? É uma skill especial com subdivisões, tem estrutura skill, agents, template, tal. Tem o paradigma skill first, e não o KB first, né? Que geralmente a gente vê também com o KB first. Aqui é skill first. Tem integração com Gira via MCP através do Doc Agent. Ó, ele explicou aqui, ó. Vou explicar como funciona. Tá vendo? Ele trouxe aqui, ó, a estrutura do custom, fluxo de 5 fases. Então, como que funciona? Não é a ideia passar por tudo aqui, tá? Então, só estou mostrando aqui que o Genie Code já, ele consegue e certo? Uma outra coisa legal que a gente pode fazer, vamos pegar a gente tinha criado um notebook aqui, não tinha? E vamos abrir uma conversa nova, como a gente tem um notebook, vamos perguntar quais tabelas tenho no meu catálogo. O usuário está perguntando quais tabelas existem no catálogo, tal, ele vai rodar um código aqui, tá? Aí, assim, ali do fluxo STD que eu estava explicando, que eu mostrei, ó que legal. Qual card do Gira você está trabalhando? Sem card, apenas exploração. O que mais que ele perguntou? Qual catálogo você quer explorar? Posso listar todos os catálogos. Vou falar aqui que eu quero explorar o Sandbox, tá? Mas pode ver aqui, ó, ele já vem, ó, antes de executar a consulta, seguindo suas preferências, gostaria de entender o contexto. Qual card do Gira você está trabalhando e qual catálogo você quer explorar, certo? Então, listar todos os catálogos disponíveis primeiro, consultar um catálogo. Ó, ele está falando que ele pode, né? E aí eu respondi, sem card no Gira. Perfeito, vou listar todas as tabelas. Pode ver que ele já criou aqui uma célula, certo? Que daí eu posso aceitar ou rejeitar. E aqui, ó, ele já está rodando a célula com um auto-approve. Então aqui, ó, eu não preciso fazer nada. Aqui ele vai me listando o que ele trouxe, aqui com accept e com o reject. Então o que ele mexeu? Ele mexeu dentro desse notebook, ele mexeu na célula listar todas as tabelas do catálogo Sandbox. Ele até já botou o nomezinho aqui. Beleza? Tá rodando. Vamos esperar ele rodar, certo? E aí aqui é para você ver o poder do Genie Code, tá? Assim, uma coisa bem simples. Ainda tá indo, aqui tá no serverless, né? Está conectado, não tá? Serverless GPU, falei ali no último vídeo também, mas vamos deixar para outro dia. Tá rodando, né? Meio lento às vezes.
para conectar nesses servers. Vamos dar um run suggest aqui no que ele mandou, ao invés de ele... Ou às vezes é bug da interface. Olha que interessante, ele estourou um erro, né? Ele falou que o Schema Workspace Sandbox não pode ser encontrado. E aí ele mesmo aqui, ó, já o catálogo Sandbox não foi encontrado. Vou listar os catálogos. Ele já rodou mais um comando listando os catálogos, tá? E aí, né, qual que foi o erro? O que ele cometeu? Ele tentou dar um show tables em Sandbox. Talvez o erro foi até meu, né? Ó, listar os aqui, ó. Qual catálogo você quer explorar? Sandbox. Vamos lá. Agora ele tá indo. Agora ele montou certinho, né? Então, ele foi inclusive lá na Information Schema, né? Ele nem foi fazer um show tables ali, né? Mas ele me trouxe aqui, ó. Tá vendo? Eu poderia pedir coisas muito mais. Ó, trouxe até um resuminho aqui, ó. Resumo das tabelas. Eu tenho 10 tabelas, bronze, 17 silver, 6 golds e 31, ó. Você tem uma arquitetura medalhão, bronze, silver, gold, implementado com Spark Declarative Pipeline, processado dados astronômicos da NASA GCN. Os dados fluem desde ingestão bruta até agregações analíticas. Olha que bacana, nem pedi nada, hein? Ele já me trouxe aqui uma visão do que eu tenho. E aí ele vem te sugerindo, né, algumas ações. Explorar esquema, ver materializar views. Você pode vir aqui simplesmente, né? E daqui você vai partindo, né? Ele é um assistente com o modo agente interessantíssimo de se usar, beleza? Bom, já exploramos aqui a ferramenta, então você já consegue usar aí, ter um primeiro acesso a ele, um primeiro uso, beleza? Se você tiver interesse em deixar de usar o Genie Code apenas como um assistente mais inteligente, né, mais esperto aí, usar ele da maneira como você deve usar para extrair tudo da ferramenta, comenta aqui SDD que eu vou produzir um conteúdo falando sobre Spec Driven Development dentro do contexto do Genie Code, né? Mostrar ali, abrir essas skills, mostrar funcionando, comentando, bate no Gira, bate no Confluence, lê a especificação, gera a documentação, mostra o fluxo funcionando. Então, escreve SDD aqui embaixo, comenta, dá um joinha aí para ajudar o canal, compartilha com aquele seu amigo que não acredita que a IA consegue fazer código, né? Para ver como que para vocês começarem a explorar o Genie Code aí, que é uma baita ferramenta e a gente vai evoluindo bastante nela aqui no canal, vai ser o principal foco aí dos próximos dias, beleza? Então, até a próxima, até mais.